Olá, boa noite, cada um de vocês que chega agora para a nossa live. Eu sou o professor Anailton dos Anjos e tenho a alegria de poder celebrar contigo o dia do assistente social, que será justamente amanhã, dia 15 de maio, nós comemoramos o dia oficial dedicado a todos e todas assistentes sociais. E é uma alegria muito grande para a Fundação Visconde Cairu poder celebrar esse momento com você que está entrando agora, você que está conectado conosco. E eu quero aproveitar esse momento para que você possa celebrar isso conosco. Hoje a noite é de celebração. E por que é de celebração que nós trouxemos e vamos trazer para vocês daqui a pouco a professora Luciana, que estará conosco, né? Que vai estar justamente de São Paulo, vai estar conosco nessa live para celebrarmos juntos o dia do assistente social. Então essa é mais uma atividade da Fundação Faculdade Visconde Cairu, que hoje dedica esse momento antecipadamente para celebrar com você o dia do e da assistente social. É uma alegria poder estar dividindo esse momento, e aí eu quero aproveitar e agradecer a presidência desta instituição, na pessoa do professor ACR, agradecer a nossa coordenadora, a professora Gidele, toda a equipe de professores, o pessoal da secretaria, o pessoal de apoio, todas as pessoas, especialmente o pessoal da TI, que não para nesse tempo de pandemia de celebrar conosco a possibilidade de uma educação cada vez mais com qualidade. E é porque nós acreditamos nessa educação de qualidade que a Faculdade Visconde Cairu quer celebrar com você justamente o dia do e da assistente social. Aproveite que nós estamos apenas começando ainda esse momento e você pode justamente estar agora somando, convidando seus amigos, seus colegas, outros colegas assistentes sociais para estar conosco. E mesmo as pessoas que não são assistentes sociais, mas que de repente têm uma ideia do serviço social. Hoje é a noite de você também entender qual é a importância do assistente social, especialmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo tão estreito para nós, cheio de turbulências, de conflito, de ansiedade, em que nós somos convocados a uma quarentena. Então, por favor, esteja conosco nessa noite para celebrar. Como eu disse, hoje é dia de celebração. Serviço social faz história e você faz história conosco. Mesmo você que não é assistente social, pode estar conosco nessa noite celebrando, porque a festa é nossa. Onde tem assistente social, onde tem um profissional de serviço social, aí está um profissional sociopolítico, crítico e interventivo, porque esse é o papel do assistente social e da assistente social. E você é convidado a estar comigo, estar conosco. Eu quero iniciar esse momento, antes de chamar e convidar a professora Luciana, eu quero trazer para você um texto de Yamamoto, quando ela diz assim: um dos maiores desafios que o serviço social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalhos criativos e capazes de preservar e efetivar direitos a partir de demandas emergentes no cotidiano. Esse texto é uma expressão e uma fala da nossa queridíssima Marilda Yamamoto. E como eu disse logo no início, é dia de celebração, é dia de festejar. E você é o nosso convidado. A Fundação Cairu tem anos de experiência de uma educação de qualidade, oferecendo vários cursos que você justamente é convidado a conhecer
Entre no nosso site, conheça nossos cursos, direito, psicologia, serviço social que nós estamos comemorando antecipadamente no dia de hoje. Nós temos administração, temos contabilidade, temos cursos de psicologia também. Olha que riqueza essa fundação que oferece com qualidade esse curso para você, ou melhor, esses cursos para você. Então, você não pode reclamar que não tem opção de estudar. Mesmo em tempo de quarentena, mesmo em tempo de pandemia, a Faculdade Visconde Cairu não parou e não vai parar de oferecer um curso com qualidade, né? E além disso, nós temos, além das graduações, temos também pós-graduação e curso técnico, que você também pode entrar no nosso site e conhecer esses nossos cursos. A Cairu não para, ela celebra com você esse momento. E como eu já falei demais, e aí eu quero apresentar para vocês a professora Luciana Mello, é a nossa convidada especial. Professora Luciana, ela é assistente social de formação e por formação, já atuou na área, atua com essa experiência fantástica. Ela é professora doutora na Universidade Federal de São Paulo. Olhe para onde a Cairu foi. Olhe como a Cairu não se contenta em ficar em Salvador. Ela avança, ela ousa, né? E é por esse ousar que nós estamos trazendo aqui a professora Luciana, que faz parte do grupo de estudos e pesquisa sobre fundamentos do serviço social, formação, trabalho e ética profissional. Então ela já está chegando aqui e eu quero saudar a todos vocês que estão aqui presentes, a todos vocês que já entraram nessa live para celebrar conosco. Hoje a professora vem para celebrar de São Paulo, celebrar aqui na Bahia, celebrar aqui em Salvador, não é? Porque esse recurso nos permite celebrar juntos o dia do assistente, da assistente social. Mas eu digo a você, você pode estar convidando mais outros colegas, enviando aí na tela do seu celular, você tem aí um aviãozinho, clica nele e convida outras pessoas a estar para não perder essa nossa conversa, essa nossa celebração. Então eu vou estar chamando agora, agradecer desde já o apoio da nossa coordenadora, Thelma, né, que está já online e que vem celebrando conosco esse momento com tanta alegria. Então a Cairu está aí, celebrando o dia do assistente, da assistente social. E você é o nosso convidado para celebrar isso. Nós temos várias alunas aqui, vários professores da Cairu que já entraram, mas você também é o nosso convidado para invadir essa tela e celebrar conosco esse grande momento. E como eu disse, a Faculdade Visconde Cairu, ela tem a alegria de celebrar conosco, porque ela tem motivo para celebrar. É uma faculdade que oferece vários cursos, e você pode entrar no site cairu.br, e aí você vai invadir, perceber o quanto você vai ficar atônito, sem saber direito que curso fazer. Mas aí a Cairu está para te ajudar, para te orientar. Eu só estou aguardando a professora Luciana entrar aqui para a gente poder começar a nossa conversa, a nossa celebração, né? Celebração do Dia Oficial do Assistente Social. Luciana acabou de me perguntar se eu estou vendo, ainda não estou vendo, professora Luciana, ainda não tive a honra de vê-la, né, para a gente poder celebrar esse momento tão especial. Então, eu estou só aguardando isso acontecer para a gente poder comemorar esse momento. Algumas pessoas dão parabéns, que bom. Parabéns a todos vocês que celebram conosco esse momento. Eu vou só cancelar aqui para a gente poder novamente convocar a professora Luciana para a gente celebrar esse momento, porque eu estou ansioso para celebrar. Foi o dia inteiro aguardando ansiosamente por esse momento, porque nós temos motivo para celebrar sim. O serviço social tem muito que celebrar nesse tempo de pandemia, apesar de todos os desafios que é celebrar esse momento, mas a gente tem como celebrar sim, ok? Então, só aguardando a professora Luciana entrar aqui para a gente poder começar a nossa comemoração. Né? Cris aqui, a Alana está dizendo, vamos celebrar, sim, vamos celebrar porque há motivo de celebração. Nós vamos falar hoje sobre
o serviço social em tempo de pandemia, né? Vamos conversar sobre esse desafio que é para o assistente social, para a assistente social estar trabalhando, atuando no dia de hoje, certo? Então, estou vendo aqui, a Luciana está tentando entrar e o sistema está aqui, ó, rodando, rodando, mas aí a gente vai celebrando, comemorando esse momento aí, tá certo? Eu quero celebrar com você. A professora Hilda também está aí, que eu já vi. Quero celebrar também com Márcia, aluna. Que bom. E eu quero continuar pedindo que vocês divulguem esse momento especial nosso. A gente não pode deixar de que outras pessoas celebrem conosco. Lu saiu de novo. Vamos aguardar para ver se a professora Luciana retorna aqui. Tá certo? Vamos lá. Então, é um desafio, o serviço social no tempo de hoje é de grande relevância, não dá para você, eu vou fazer agora novamente o convite que ela pediu aqui, para a gente ver se dessa vez vai. Professora Luciana Mello, ela está ansiosa, porque ela disse que gosta da Bahia, gosta de falar conosco, né? Já cliquei aqui, estou aguardando somente o sistema permitir que ela faça esse momento conosco. Ok? Vamos lá, vamos celebrar. Como eu já disse, vamos celebrar. O momento é especial para o serviço social. Ok, enquanto a professora Luciana não consegue conectar conosco, eu quero somente relembrar a cada um de vocês que o serviço social ele surge justamente com as damas da caridade, a princípio um trabalho assistencialista, porque é o que antecede o serviço social, é um trabalho de fato assistencialista. Só que, na verdade, a gente vai para além disso, para além disso, porque com o tempo as profissionais de serviço social vão se instrumentalizando, né? Vão conseguindo beber, como eu digo sempre, beber das ciências humanas, das ciências sociais, e através desse processo de construção do saber, o serviço social vai se instrumentalizando, vai se formando, vai criando corpo. E nesse criar corpo, a gente consegue ter um outro perfil. E para além dessa ideia de pensar que serviço social está ligado à caridade, é que a gente vai estar discutindo sobre isso hoje, e pensar que serviço social é um trabalho em que o sujeito, o agente dele, o protagonista dele, que é assistente social, o assistente social, ele vai trabalhar de forma política, ética, né, dentro de uma visão crítica e sempre interventiva. Então, a proposta toda do serviço social é justamente favorecer para que nós tenhamos um trabalho de garantir às pessoas os direitos que a Constituição já está assegurando. Então, como eu disse, eu estou me atrapalhando aqui porque eu estou tentando chamar a professora, tá bom? Vai desculpando aí. Mas a gente tem a Constituição que garante para nós todos os direitos. Entretanto, nem sempre esses direitos eles são garantidos para nós, né? Nem sempre esses direitos eles são validados para nós. É por esse motivo que a gente precisa desse profissional, porque ele media esse contato. Muitas vezes as pessoas ignoram esse trabalho, ignoram ou desconhecem seus direitos. E é o assistente social, a assistente social, quem vai justamente fazer com que esse sujeito se aproxime desse profissional e, a partir daí, tenha conhecimento dos seus direitos. Porque direitos existem e são garantidos pela Constituição. Ok? Então, vamos aí, estamos tendo problemas técnicos aqui de poder chamar a nossa colega professora Thelma. Mas, no final, tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Ok? Mas vamos lá. Eu quero convidar você a participar conosco, enquanto a professora Thelma não entra. Eu queria convidar cada um de vocês a estar celebrando conosco
e poder dizer qual é a alegria de você estar celebrando com a Fundação Visconde Cairu esse dia oficial, Dia do Serviço Social, que é amanhã. Nós estamos apenas antecipando essa data, porque nós somos, por excelência, ansiosos para celebrar, né? E aí algumas pessoas podiam dizer que nós, nessa ansiedade, poderíamos não ter o que celebrar frente à pandemia. Nós temos que celebrar, sim, porque nós reconhecemos a importância do papel que desempenhamos dentro desse processo. Ai de nós, ai da população, se não fosse esse profissional de mão cheia em vários espaços, na saúde, na assistência, né, nos órgãos públicos, no terceiro setor, invadindo os espaços e também atuando como autônomo em projetos sociais, viabilizando projetos sociais, programas sociais, para que a sociedade experimente a alegria de ter o seu direito garantido e ter uma assistência, tá bom? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está promovendo isso. Eu queria aproveitar esse momento que nós estamos tendo dificuldade de acessar. Eu vi que a professora Hilda entrou aqui, e eu quero já dizer a Hilda para se preparar, porque eu vou aproveitar e convidar a professora Hilda para a gente conversar um pouco até que a professora consiga ter o seu momento comigo aqui nessa live. Então, eu vou chamar a Hilda. Hilda, se prepara aí, tá bom? Porque é isso que eu vou... deixa eu ver aqui se Hilda pode participar conosco, né? Não, Hilda está bloqueada aqui. Deixa eu ver uma outra pessoa que pode estar conosco. Eu vou convidar a professora Thelma, que é a nossa coordenadora, para poder estar falando conosco, enquanto coordenadora, para dar uma palavrinha com o povo aqui, que está celebrando esse momento nosso. E aí daqui a pouco eu chamo a professora Luciana, para a gente poder, somente para fazer uma abertura desse momento. Como eu disse, nós estamos celebrando o Dia do Serviço Social de forma antecipada, tá certo? Então deixa eu ver aqui se a gente consegue dessa vez, mais uma vez, professora Luciana, para ver se a gente consegue celebrar esse momento. Tá complicado, né? Mas vamos sair dessa. Vamos lá, vamos celebrar. O motivo é de celebração. Então, você que é assistente social, o que é que você tem a dizer desse dia de serviço social? Dá aí sua palavra, e enquanto a gente consegue acessar com a professora Thelma, você vai podendo falar e eu vou ler para você e para todo mundo o que é que você espera e acredita da importância do serviço social. Diga aí, você que é estudante, você que é profissional, já atua, o que é que você tem a dizer para nós? O que é que você tem a dizer? Eu já vi aqui algumas palavras. Celsa, né, Santana, ela diz assim, tenho orgulho de fazer parte desse quadro, né? Que nesse momento, como discente, então ela faz parte do corpo discente, celebra conosco poder ser essa multiplicadora de formação e informação, que é o trabalho do docente. A aluna Cris Almeida diz assim, fazendo com que o usuário tenha, assim, o seu direito garantido. Ela está assegurando que é o papel do assistente social, né? Garantir isso aí. Gisele diz assim, celebrar essa data tão importante para nós e para toda a sociedade. A Dailton, professora, diz assim, que nesse 14 de maio lembremos os efeitos perversos do pseudo-abolição também. É por isso que nós estamos aqui, professor Dailton, celebrando o dia do assistente social, porque ontem foi o dia 13, o dia supostamente em que se comemora a abolição da escravatura, mas na verdade a gente sabe que o processo é tão perverso que manteve a população, na verdade, à revelia. E no dia 14 de maio, justamente, é um dia pós-abolição, onde nossos ancestrais não tinham para onde ir, não tinham o que fazer no sentido de amparo social.
Nossa, que bom, a professora chegou. Vamos celebrar, vamos celebrar. Vocês estão me ouvindo? Então, sim, tá legal, vamos celebrar. Eu quero celebrar não somente a sua presença, a sua chegada, mas dizer que Salvador te abraça, Salvador te acolhe, e a Fundação Visconde Gairu, desde já, quer agradecer pela sua disponibilidade de abrir uma brecha na sua agenda, que eu sei que não é brincadeira, para estar conosco. Então, professora Luciana, seja bem-vinda. A Fundação Cairu te abraça, em nome do nosso presidente ACR, né, em nome da nossa coordenadora, a professora Gidélia, e em nome do nosso coordenador de serviço social, a professora Thelma, e também em nome de todos os professores que compõem esse quadro da Fundação Visconde Cairu e do curso de serviço social, nós queremos te acolher. Seja bem-vinda. Né? Boa noite. Boa noite. Acho que inicialmente eu quero primeiro perguntar se está todo mundo me ouvindo. Você está me ouvindo bem, Tá Anailton? legal, tá muito legal. Estou ouvindo sim, com muita alegria. Então eu quero pedir desculpas inicialmente aí por esse início aí tenso para a entrada nessa live. Quero inclusive sinalizar, antes de mais nada, as condições objetivas para essa live. Eu tinha sinalizado para você que me deparei numa situação hoje da internet falhar na minha casa. Então, a gente já apresenta inicialmente uma condição objetiva dos trabalhos remotos, não é? Talvez seja isso a dificuldade aí do aceite para entrar na live. Então, quero pedir desculpas a todos e todas aqui presentes nessa live, se por um acaso a nossa comunicação foi interrompida por algum momento, porque eu estou aqui no limite do plano da rede de celular. Enfim, dada as justificativas por esse atraso, eu quero dizer que eu estou muito feliz por esse convite. Quero dizer que estar na Bahia é estar em casa. Eu não sei se vocês notam, eu sou alagoana, minha formação foi na UFAL, né, na Universidade Federal de Alagoas, com muito orgulho. E fiz serviço social na UFAL e depois, em 95, eu vim para São Paulo. Então, estou aqui em São Paulo há mais de 25 anos, mas a minha formação está aí no Nordeste e, claro, a Bahia tem uma referência aí que é familiar e muito querida, né? Eu quero inicialmente saudar, então, e agradecer pelo convite em nome dos professores do curso de Serviço Social, aqui o professor Anailton dos Anjos, e também da professora coordenadora, né, a professora Thelma Cortizo. Fiquei muito contente com esse convite e apreensiva, porque eu quero dizer, Anailton, diferente de você, eu não tenho essa experiência toda, esse traquejo nas lives e recentemente, acho que na pandemia, eu tenho esse Instagram por conta da minha filha. Portanto, quero dizer que eu sou um ser humaninho um pouco mais inexperiente, né, no trato de uma exposição. Mas tá ótimo. Que bom, Anailton. Eu quero aproveitar e já para a gente ganhar esse tempo, começar nosso bate-papo, né? Nós estamos, como eu disse, hoje a gente, na verdade, vai estar batendo papo, conversando um pouco sobre serviço social nesse tempo de pandemia, mas, ao mesmo tempo, vamos estar celebrando o Dia do Serviço Social, ok? Isso é mais fantástico. E eu começo justamente perguntando à senhora, professora Luciana, qual a importância do assistente social justamente na pandemia? E qual o significado que a gente pode dar da profissão a partir da pandemia? Me diga aí. A partir da pandemia. Muito bom. Boa questão, boa pergunta, que acho que é a temática, né, desse fórum, desse momento. Então, eu quero, antes de iniciar esboçar alguma resposta,
saudar a todas e todos os assistentes sociais para o dia 15 de maio, né? Saudar pelo seu dia, saudar os estudantes aqui presentes, principalmente a Faculdade Cairu, né? Tão centenária, e saudar todos e todas presentes pelo dia do assistente social que comemoramos, celebramos amanhã. Falar do significado social da profissão e da importância, né, Anailton, do assistente social nesse contexto de pandemia, é importante falar de um contexto que a gente está sinalizando muito preocupante, um contexto devastador, e parece inédito para a maioria da população brasileira. Ao redigir aqui um roteiro para dialogar com vocês, eu escrevi essa palavra, assim, sabe? O contexto devastador e inédito da pandemia. Daí você olha para a história e não é verdade que é inédito, né? A história da humanidade é carregada de pandemias, de epidemias, né? De calamidades, e que muitas vezes, se a gente não recorrer à história e à ciência, parece inédito, parece que a humanidade não passou por isso. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente sinalizar, né, é que não é inédito, mas ao mesmo tempo que não é inédito, é também devastador e é dramático, né? Então, qual é a importância da assistente social? E aí eu vou pedir licença ao gênero masculino quando eu falar de assistente social, né? Acho que eu vou fazer a escolha, né, por ser majoritária essa profissão no campo feminino. Então, qual é a importância do trabalho da assistente social em contexto de uma pandemia, né? Acho que, lembrando, a primeira questão que eu escrevi uma frase, Anailton, que está lá na nota do Conselho Federal de Serviço Social, uma das notas que eu vou falar essa noite. Mas uma das frases que eu queria começar essa live. O ato de lavar as mãos, a frase é a seguinte: o ato de lavar as mãos e a proteção de um teto não é igual para todos. Sim. O ato de promover a sua própria higienização e sua proteção no isolamento doméstico não é igual para todos. Portanto, a pandemia Covid-19 não é democrática, né? As respostas a essa pandemia e a forma como eu posso me proteger depende das condições objetivas, né, dos sujeitos sociais. Portanto, eu queria sinalizar que o primeiro destaque que eu faço é o significado da profissão como um tributo sócio-histórico. Essa profissão, ela é importante porque ela atende, dentro da nossa história profissional, a uma dada necessidade social, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa recordar é o seguinte: a profissão surge para atender, né, a um espaço, a uma necessidade social, né? Essa necessidade social é via Estado, né? Majoritariamente somos nós, assistentes sociais, contratadas via Estado. Portanto, esse significado é constituído, uma profissão hoje, né, com seus mais de 80 anos, né? A sua constituição sócio-história tem um legado que tem legitimidade social. A sua legitimidade no processo da intermediação das políticas sociais, mas não exclusivamente só delas, mas nesse processo de intermediação das políticas sociais, o serviço social está no processo de atender as requisições sociais de parte da população, né? Atender às requisições e essas necessidades via política social, muitas vezes, via serviços e projetos sociais. Então, a importância, né, eu coloquei a importância de entender o significado social da profissão é apontar essa legitimidade, uma profissão que se mantém existindo pela necessidade concreta de nossa sociabilidade. Ela
ela não se mantém apenas pela iniciativa e desejo do interior da profissão, mas ao contrário, ela a realidade social é que determina a sua existência. Sim. Então, a primeira coisa dessa importância da profissão, né, é a realidade concreta que a determina. E aí eu queria relembrar de uma frase do lembrado Marx, né, que vai falar: não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, pelo contrário, seu ser social é que determina a sua consciência. Então, a importância dessa profissão está justamente para o estatuto social que se constituiu essa profissão ao longo da história, né? Portanto, a importância dessa profissão em contexto pandêmico diz respeito à natureza dessa profissão. Aonde é que ela está? Quais os profissionais que estão na linha de frente no cotidiano dos usuários? Para além, claro, a gente sabe que na linha de frente da atenção biomédica está lá o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta e vários profissionais de saúde. Mas quais são aqueles profissionais que estão no atendimento das requisições no âmbito da ordem social, né? Portanto, são profissionais que estão também na escuta, no acolhimento e na orientação, inclusive nos trabalhos de prevenção, de orientação à prevenção para a contaminação, né? Que profissionais são esses que estão atendendo na perspectiva dos direitos dos usuários, não é? Aqueles sejam direitos previdenciários, sejam direitos sociais e até no campo humanitário. É importante sinalizar que a importância desse profissional é fundante compreender. É fundante entender que a ação, as respostas do assistente social podem, de um lado, encaminhar para o campo do direito, né, do acesso, né, quantas pessoas estão aí lutando, né, Nailton, pelo acesso ao direito à saúde, né? Sim. Ou visto que não tem leitos, não tem respiradores, o que fazer numa situação como essa, né? Então, acho que a primeira perspectiva que acho que é fundamental a gente compreender que o assistente social, não só no âmbito hospitalar é importante, né? Os assistentes sociais na política de assistência social, nos CRAs, nos CREAs, nos momentos em que a população vai buscar recursos em tempos de subemprego ou desemprego, né, que precisa comer, quais os acessos aos benefícios. Então, é fundamental esse profissional competente, né, que esteja ao lado desse usuário, esteja ao lado da população, orientando, né. Depois a gente vai falar um pouco sobre que estratégias, né, mas não só a importância desse profissional, não é só se ele está localizado no âmbito de uma política de saúde, né? Mas no âmbito de várias políticas, o assistente social em tempos de pandemia é essencial, é fundamental. Mas é fundamental porque ele faz, é ele que faz, ou é um dos, queria dizer, né? É um dos que faz a interlocução direta com a população na interface da luta pelo acesso, na luta pelo direito, né? Então, acho que essa é uma dos elementos, Anailton, que acho fundamental dizer. É este profissional que está na interface da luta pelo acesso, da luta pelo direito. Como eu disse, hoje vamos celebrar. A sua resposta é uma celebração para a nossa profissão. E aí não vou ficar com isso, não vou ficar só aí, e eu vou lhe provocar mais um pouco ainda. Vou instigar mais ainda esse conhecimento, que muita gente precisa conhecer o serviço social. É muito comum, professora Luciana, desculpe, algumas pessoas atribuir ao serviço social faz tudo, né? O faz tudo. Então, às vezes no hospital, às vezes no setor, se alguém perde algo, vai no serviço social. Se alguém chegou atrasado, vai no serviço social. E aí eu quero lhe perguntar, o serviço social se baseia em quê para atuar? O que é que fundamenta as atribuições do serviço social?
Ele, de fato, Muito faz bom. qualquer coisa, faz tudo, ou tem algo dentro desses 4 anos de formação e depois disso? O que é que legisla a nossa atuação Uhum. enquanto assistentes sociais? Me diga aí. Muito bom, Anailton. Acho que é importante, aliás, nesse contexto, Anailton, de tempos de pandemia, deve haver, né, muitos assistentes sociais sofrendo pressões, inclusive de requisições institucionais, dos equipamentos, de suas chefias, por dadas obrigações e tarefas que não lhes são atribuições privativas, que não lhes são competências de fazer, né? Então, essa pergunta é fundamental, que eu acho que é uma questão, por exemplo, que o Conselho Federal de Serviço Social também vai apresentar, vai expor. É fundamental, a primeira coisa, assim, é um compromisso ético e político, o assistente social trabalhar diante de um contexto de pandemia. Está lá no artigo 3º do Código de Ética Profissional, né? Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Dos interesses e necessidades da classe trabalhadora, dos seus usuários, né? No entanto, é importante dizer que é importante refletir que não é tudo. Você não vai fazer tudo. Existem atribuições privativas do assistente social, da assistente social, vinculada à nossa Lei de Regulamentação da Profissão, de 1993, a Lei 8.662, né? É importante a gente recuperar aquilo que nós conquistamos, que está nas normativas, mas não só nas normativas, compõe um projeto profissional, né, Anailton? Mas dentro desse composição de um projeto de profissão, a gente vai ter a atribuição privativa na nossa Lei de Regulamentação e vai ter as competências profissionais no artigo 5º, né, da nossa Lei de Regulamentação. Então, não, a assistente social não faz tudo. Eu já vou adiantar uma questão, por exemplo, já vinculada, estimulada à sua pergunta, né? Tem uma nota lá no Cefes que eles vão trazer, que, por exemplo, não é atribuição do assistente social comunicar o óbito. Num contexto de pandemia, que muitas instituições hospitalares estão provocando os assistentes sociais, exigindo que o profissional comunique o óbito. Não é. E é vedado ao assistente social. Ele não é o profissional propício para comunicar o óbito. Quem vai comunicar o óbito é quem sabe da causa morte. É ele que vai, é a equipe de saúde que, de fato, fez a intervenção no paciente que, né, faleceu. Então, ali, está dizendo na nota, não é atribuição privativa. A atribuição, no caso, no contexto de situação de óbito, a atribuição da assistente social, está lá colocada na nota do Cefes, é orientar essa família no campo dos direitos que essa família tem, de tomar providências, né? É fazer a orientação dos direitos, sejam eles previdenciários, sejam eles sociais, não é? Então, assim, não é tudo que o assistente social vai fazer, mas do que ele vai fazer, da sua competência profissional, vai estar sempre vinculada, acho que isso é importante sinalizar, vinculada aos direitos dessa população, aos direitos desse usuário. Acho que é também importante sinalizar, dentro dessas competências e atribuições profissionais, é preciso perguntar. A gente disse, sabe, Anailton, que o assistente social tem o compromisso e o dever de atuar em contexto de pandemia. Mas também, Anailton, é importante dizer para todos e todas que é preciso ter condições objetivas e concretas de trabalho, né? Acho que é importante sinalizar, né, Anailton, que essas condições concretas de trabalho o assistente social, ele pode optar, no contexto da organização coletiva, de atender, de oferecer nesse momento o trabalho remoto, né? Mas ele tem condições de oferecer esse trabalho remoto, a instituição, o equipamento, a política social na qual o assistente social está, ele oferece condições objetivas e condições éticas para garantir, por exemplo, numa atividade remota o sigilo,
né, Sim. do usuário. Então, tem várias perguntas. Se a opção e a requisição da instituição é que o assistente social faça o trabalho presencial, o trabalho do atendimento físico, que também é importante, mas está garantido as EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, está garantido a organização coletiva de proteção, né, para esses e essas trabalhadoras. Então, são perguntas que a gente fala do compromisso e do dever, mas também a gente fala do direito desse profissional que também é trabalhadora, é trabalhador, né? Pensando nessa perspectiva, é também importante a gente lembrar da perspectiva da defesa desse projeto de profissão, que compõe, eu já sinalizei aqui, né, Anailton, a lei de regulamentação da profissão, eu já sinalizei o código de ética profissional, mas é importante sinalizar a formação. Esse profissional chega nessa direção social num processo anterior, que a gente vai chamar de formação acadêmica ou de formação profissional, né? Então, é importante que... Né? 4 anos, né? Isso. Então, essa formação é fundante para a apropriação desse projeto de profissão. É fundante. Então, tem que ser uma formação qualificada, né? Apoiada numa perspectiva crítica, não é? Então, isso é fundamental, mas não só. A formação também permanente. Né? Uma formação apoiada na graduação pelas diretrizes curriculares da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa em Serviço Social. Né? É uma formação vinculada nas diretrizes de uma política nacional de estágio, enfim, vários elementos que eu poderia falar da formação. Mas eu acho que é importante aqui sinalizar, acho que caminhando aqui na perspectiva do que projeto profissional é esse, né? Dos perguntar, né? A quem é de direito o isolamento doméstico e as formas de higienização? Né? Voltando lá àquela pergunta. Né? A quem hoje pode exercer, né, o direito do isolamento doméstico e da própria higienização? O profissional assistente social tem o compromisso, né, de intervir a essa população, que é justamente a população mais pauperizada, mais vulnerável, que tem território, que tem endereço, né, que tem número e que tem as suas condições reais de vida, que a imobiliza, que a impossibilita, na verdade, né, de ter o direito do distanciamento social ou do isolamento doméstico, né? Portanto, é essa população que o assistente social vai trabalhar, é essa população que o assistente social vai intervir, né? Inclusive essa, né, a garantia e orientação dos recursos que o governo vem oferecendo, né, dos recursos dos R$600, dentre outros, né? Acho que é fundamental que a gente compreenda essa importância do assistente social nessa realidade, nesse contexto, que é um contexto contraditório, né, Anailton? Sim, nós também, os assistentes sociais também gostariam de exercer o isolamento doméstico para aqueles que não conseguiram adotar o trabalho remoto. Ele também está saindo de sua casa enquanto trabalhadora, enquanto trabalhador, saindo de suas casas, pegando seus transportes públicos e também indo para o seu trabalho para exercer o seu dever e o seu direito, né? Então, há ali uma linha que eu quero dizer aqui importante, que somos todos e todas trabalhadores e trabalhadoras, né? No final das contas, né, Anailton? Sim. Nós estamos indo ao encontro do usuário, que não é nada mais, nada menos do que também trabalhador e trabalhadora, ainda que possa estar em condições de subemprego ou desempregado, né? Então, acho que essa é fundamental. E daí, acho que cabe nos perguntar, né, Anailton, quais as respostas, né, que as entidades da categoria têm feito, né? Tem apresentado para uma categoria tão imensa hoje, e com tantas questões, com tantas perguntas,
o que as nossas entidades, que são parte desse projeto profissional fundamental, têm apresentado para orientar, né, esses profissionais, né? Eu fiz uma pesquisa rapidamente para esse momento e eu encontrei, eu foquei assim para abordar para vocês algumas notas, né? Posso falar? Pode, claro, deve. Eu estou aqui embebecido com a sua fala. Ai, que bom! É um motivo de celebração, muita celebração. Eu estou aqui desesperada, falando rápido. Se eu estiver falando muito rápido, você faz assim, que eu estou vendo. Eu só vou te dizer assim rapidamente que a gente está dentro do horário, né? Então nós temos 14 minutos ainda para falar, certo? Tá bom, 14 minutos. Vamos pensar em 13, porque a gente pode depois fazer as considerações finais e a gente, para não deixar que o Instagram nos tape a boca sem celebrar esse momento. Mas pode falar. Tá bom, então você me avisa, então, porque eu sou um ser humano, que a gente está se conhecendo agora. Está muito boa a sua fala. Está muito boa. Obrigada, Anailton, obrigada. Dá vontade de fazer serviço social de novo. Dá vontade de estudar. Vai lá. Pode responder. Imagina, eu estou morrendo de vergonha. Mas eu quero então saber quais são os desafios para o serviço social e o que foi que a senhora pôde levantar em relação a esse breve cenário da Covid, se tem informação a respeito de Salvador, o que é que a senhora tem para acrescentar mais? Tá, olha, antes de chegar nos desafios, eu queria pedir para a gente fala assim, né, os ouvintes dessa live, sim, queria apontar uma indicação aqui, né, para as assistentes sociais e estudantes que estão acompanhando essa live. E tem outras pessoas de outra área, viu? Tem pessoas de outra área também nos acompanhando. Ótimo, então todos, que eu acho que vai ser pedagógico, né? Sim, e vai ser importante. Sim. É fazer uma visita ao site do Conselho Federal de Serviço Social e acessar as notas que o nosso Conselho Federal vem pontuando. É de uma riqueza e de uma resposta que, muitas vezes, há críticas, né, que não responde imediato. Gente, desculpa, a nossa entidade vem apresentando e vem apontando posicionamentos fundamentais. Já em 18 de março, o Cefes tem uma nota sobre orientações sobre o exercício profissional diante da pandemia do coronavírus. Uma nota curta que vai falar sobre a necessidade de prevenção e sobre quais as condições de trabalho, como você vai trabalhar nesse contexto de pandemia. Profissionais que estão, ou estagiários, estudantes estagiários estão na dúvida, vai lá, verifica lá os documentos e as orientações desse conselho, que são também orientações, muitas vezes de cunho normativo, mas também de cunho político, fundamental, né? Então eu destacaria essa nota, destacaria um outro documento que a Comissão de Orientação e Fiscalização, a COF, apresentou um documento pergunta e resposta, são 8 questões, que aponta questões assim fundantes. Por exemplo, veja, Anailton, a gente encara uma pandemia num contexto de destruição da Seguridade Social. Veja, não foi a pandemia que causou a crise do capital. A crise do capital ela é permanente. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte, vejam, não bota a culpa da crise, dessa sociabilidade capitalista na pandemia. A pandemia, a gente entra na pandemia num contexto de uma emenda constitucional de 2016, que congela a tal do teto dos gastos, congela por 20 anos os investimentos de saúde, de educação, de assistência. Então, a gente já vive num sucateamento e numa precarização das políticas sociais por conta da emenda constitucional do congelamento dos gastos. Ponto 1. A gente já acabou de viver a reforma trabalhista, que flexibiliza relações de trabalho, que precariza, e acabamos de viver a reforma da Previdência. É nesse cenário, com essa bandeja, que a gente enfrenta uma pandemia Covid-19. Então, a gente precisa... eu estou apontando isso lá na nota do Conselho Federal, está sendo bem
Pontuado, né? Como é que eu posso dizer? Bem pontuado. E é fundamental para a gente não esquecer. Fazer esse resgate é fundamental. Por quê? Porque a gente está vivendo o enfrentamento de uma pandemia num contexto de contra-reforma do Estado, né, que reduz o Estado, reduz a política social, inclusive deslegitima e fragiliza aquilo que nos é muito caro e que foi uma conquista muito grande, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Né? Então, os desafios, né, agora já partindo para os desafios, estou preocupada com o tempo, minutos, né? Temos ainda 7 minutos de fala. Ótimo. Então, acho que já partindo para os desafios, teria outros documentos para sinalizar, mas esses vocês podem pesquisar no site do Conselho Federal. Eu queria partir assim para os desafios, né? O que significa essas respostas profissionais? Se a gente diz, olha, depende de um projeto de profissão, esse projeto profissional está ligado a uma dada classe, a classe trabalhadora, né? Significa que essas respostas profissionais estão ligadas a um projeto societário, né? Que em tempos de pandemia só agudiza, né, as nossas condições de vida e de sobrevivência. Quais os desafios? Um dos desafios que está colocado é uma pergunta: como é que a gente se organiza em tempos de distanciamento e isolamento? Né? Como é que a gente se organiza coletivamente se a nossa maior bandeira, né, olha, a estratégia é coletiva, a saída é coletiva, e como é que a gente faz essa coletivização frente a um isolamento? Né? Essa é uma pergunta, que é um desafio. E como organizar, a gente também fala muito, né, Anailton, de resistência, né? Sim, então, como organizar espaço de resistência aqui, nessas 4 paredes onde eu estou, na minha casa, né? Como é que organiza? Quais as possibilidades de atuação nesse cenário no campo do enfrentamento, da resistência e da organização coletiva? Eu escrevi a seguinte questão aqui, Anailton. Eu coloquei: é importante salientar que não vamos organizar a revolução socialista na frente das nossas telas. Na frente dessas telas. Não vamos organizar a revolução. Não podemos ter essa ilusão, pois é uma ilusão. E também não vamos oferecer respostas efetivas aos nossos usuários em frente das nossas telas. Não vamos. Mas não vamos fazer a transformação social aqui dentro de casa em frente à tela. Mas nós podemos extrair desses momentos limitadores, porque são extremamente limitadores, extremamente críticos, lições e estratégias, não só aprender, mas também se apropriar de estratégias para as lutas que seguirão. Porque, meu irmão, eu digo, desculpa o termo, né, Anailton? Mas eu falo assim, desculpa aí, meu irmão, mas a vida vai continuar, a vida, né? A vida tem que continuar, a vida vai continuar. Todo mundo está dizendo, vai sim continuar, mas não como antes. Ok, mas esse não como antes não quer dizer que depois que essa pandemia ou isolamento se encerrar, nós seremos uma sociedade plural, não racista, uma sociedade não preconceituosa, nós não seremos uma sociedade estruturalmente desigual. Que é isso? Isso é ilusão. Depois desse tempo, depois dessa pandemia, estaremos no mesmo modelo de capitalismo, com várias crises. Então, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que é preciso se apropriar, no caso, no limite dos meios digitais, do conhecimento, da capacitação, do aprimoramento, né? Da organização de forma digital. Parte de uma direita não se apropriou, né, de uma organização e de respostas coletivas por meio digital. Eu tenho visto várias iniciativas, por exemplo, de solidariedade com a classe trabalhadora, ações que eu posso fazer na minha casa, mas que eu me solidarizo, em que eu faço, em que eu de fato dou respostas concretas na medida em que eu apoio certos movimentos, certos coletivos que estão lá atendendo a periferia, que estão lá fazendo cestas básicas, organizando várias ações com a comunidade.
Então, apoiar, eu posso fazer essa atividade e não preciso ficar sentado no meu sofá esperando a revolução chegar. Eu preciso acolher as pessoas que estão em processo de sofrimento. Sim, é preciso estar sensível à dor do mundo, à dor da humanidade que estamos vivendo. E essa sensibilidade, muitas vezes, nós, assistentes sociais, até pela nossa conformação de uma dimensão política, muitas vezes não sinalizam, não apontam, mas é preciso ter sensibilidade. E essa sensibilidade é do acolhimento, da atenção à dor do outro, ao sofrimento e ao luto do outro. Eu preciso, e isso não quer dizer ser caridosa ou ser boazinha, não. Isso quer dizer ser humanamente solidário com a minha classe, né? E daí, eu volto para finalizar mesmo, pulei as minhas páginas, eu quero dizer, voltar à frase do que eu encontrei no texto do Cefés, que vai dizer: o ato de lavar as mãos e a proteção de um teto não é igual para todos. E aí eu quero dizer, a pandemia do coronavírus não é democrática, não chega a todos na mesma dimensão e condições. E principalmente, nossas respostas de proteção a ela são diferenciadas, depende do lugar que ocupa na relação da reprodução social. Suas respostas são distintas. Qual é o cenário do Covid-19 nas periferias de Salvador? Eu não tive tempo de abordar, de fazer essa pesquisa. Sim. Em outro momento eu apresento isso para vocês. E nas camadas mais altas da cidade, né, de Salvador? Qual é esse cenário? Qual é o acesso à saúde e ao tratamento de comunidades mais vulneráveis na Bahia como um todo, no estado da Bahia? Essa é uma pergunta que nós, assistentes sociais, devemos fazer. Enfim, no Dia da Assistente Social, precisamos reforçar que ao nosso lado está a população, que é historicamente expropriada de seus direitos. A população que compõe a força motriz da nossa sociabilidade, que é a classe trabalhadora, né? Que possamos sempre estar juntos na luta, de mãos dadas, com respostas efetivas, mesmo que ainda limitadas nesse contexto, respostas efetivas, mas, porém, para não ser ilusório, limitadas no contexto do Covid, mas que sejam propostas que atendam às necessidades e interesses da população, da classe trabalhadora. É isso. E eu quero, né, dizer que, diante de um contexto tão dramático que a gente vive, fora Bolsonaro. Fora! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sabia que a gente ia celebrar, mas eu não imaginei que ia celebrar tanto. Nós estamos aqui 19h28, 2 minutos para acabar essa live, e a gente encerra essa live. Na verdade, não vamos encerrar, vamos concluir, porque com certeza tudo o que foi apresentado pela senhora reverbera em nossos corações e nossas mentes, inquietando, porque esse é o papel do serviço social. É intervir e incomodar também a partir da palavra. E foi essa colaboração que a senhora trouxe. E eu quero te dizer, professora Luciana, em nome da Fundação Visconde Cairu, né, na pessoa do presidente, professor ACR, né, da nossa coordenadora, né, Gildélia justamente Alencada, nossa coordenadora de serviço social, a professora Thelma, de todos os coordenadores e professores que compõem a Fundação, de todos os alunos e parceiros que estão nessa live, nós encerramos e concluímos esse momento com motivos de louvor. Louvor não só pelo serviço social, mas louvor também pelas suas palavras, porque, embora estando distante de nós, nós estamos juntos, porque a causa que nos une é a mesma. Busca pela justiça social, busca pela igualdade. Então, meus parabéns pela sua ilustre presença, meus parabéns pelas ilustres palavras, e vamos celebrar. Feliz Dia da Assistente Social para a senhora, feliz Dia da Assistente Social para os alunos em formação, feliz assistentes sociais para todos e todas as assistentes sociais do mundo inteiro. Gratidão. Tá? Muito parabéns. Obrigada. Ela tem 1 minuto para dizer a gente e esse tchau.
Eu quero agradecer mesmo, foi muito bom te conhecer, conhecer a Faculdade do Cairu, agradecer o convite e dizer que estamos juntos na luta, na resistência, mas também na escuta e no acolhimento daquilo que a população usuária mais necessita. Vamos escutar, né? Vamos escutar essa população. Então é isso, e eu agradeço. Muito bem, gratidão mais uma vez, e quero dizer a todos e a todas, Fundação Visconde Cairu está aí à disposição. Entre no nosso site, conheça nossos cursos, visite a página da Fundação Visconde Cairu e você vai perceber que há oportunidade para você, mesmo em tempo de pandemia, de construir o seu saber e ocupar um lugar com qualidade na educação e nessa sociedade que precisa de nós. Aproveite esse momento, celebre a vida, celebremos a vida, porque serviço social é luta. E Cairu está nessa luta, oferecendo educação de qualidade.